Boa noite, Wallace, tudo bom? Boa noite, Vinícius, boa noite, Guilherme. E é isso aí, tudo bem. Maravilha. A gente vai começar esse papo e a gente vai seguir com ele. Eu acho que primeiro eu posso abrir o espaço para você explicar um pouco sobre o livro que eu citei agora por último, Religião e Revolução, a Sociologia da Religião de Friedrich Engels. Explica um pouco para a gente qual foi a investigação que resultou nesse livro, por favor, Wallace. Fica à vontade. Muito obrigado por ter aceito o convite, evidentemente, claro. Muito obrigado, fica à vontade. Bom, eu que agradeço pelo convite. Bom, esse livro que eu acabei de publicar ali no finalzinho de dezembro de 2021, ele é resultado da minha dissertação de mestrado. Não é exatamente a dissertação, porque ele tem grandes diferenças. Por exemplo, eu incluí um capítulo, retirei outro, e aí teve diferenças substanciais, não é a mesma coisa, mas ele é resultado da minha dissertação de mestrado. Quando eu iniciei a minha pesquisa, ele tinha um recorte diferente do que acabou saindo, né? Mas, basicamente, a minha ideia era tentar entender quais eram inicialmente a minha investigação se dava com o objetivo de tentar entender, compreender quais seriam as possíveis contribuições de Friedrich Engels ao campo da sociologia da religião. Só que aí eu mudei o recorte, fui mudando, fui refletindo, lendo algumas coisas, me aprofundando na pesquisa, dialogando com minha orientadora, e esse é o livro, né? Do site aí da editora FI. A editora FI é E aí, maravilhosa por sua vez. eles também fazem umas capas muito bonitas, né? Eles têm um excelente projeto, né? Eu acho bem bacana a proposta deles. Então, eu mudei o recorte que foi, ao invés de ser as contribuições de Engels para o campo da sociologia da religião, agora passou como que Engels compreende, do ponto de vista sociológico, a relação entre religião e política, essa relação orgânica no sentido de que ela é algo vivo, onde religião influencia política, política influencia a religião, de tal forma que não é possível determinar onde termina um e inicia o outro e vice-versa, certo? Eles estão imbricados numa rede de relações, né? Onde há uma confluência mútua, uma influência recíproca, de modo que um influencia o outro. Essa coisa de achar que um é determinante do outro não funciona no pensamento de Engels. Então, o recorte passou esse. Então, como Engels compreende sociologicamente a relação orgânica entre religião e política em contextos de acirramentos de luta de classes, mas com ênfase em experiências religiosas que ele considera experiências religiosas revolucionárias do ponto de vista político. Ou seja, e aquilo que você apresentou logo ali no início, Vinícius, sobre essa relação entre o comunismo e religião, eu acho que é um debate fundamental hoje, agora, Brasil, nesse momento que a gente está vivendo, é um debate fundamental. Primeiro que a gente tem toda uma tradição de esquerda, socialista, marxista, onde criou-se um conjunto de reflexões e de pensamento onde colocava a religião num determinado lugar onde não era possível dialogar com ela. E aí, nisso ia escanteando a religião e também ia não produzindo esses diálogos, ia fechando o diálogo, não só com a religião em si, enquanto fenômeno social, mas também com aqueles que produzem, estão
nesse lado da religião. Estão produzindo, então, militantes de natureza religiosa, líderes, pessoas né, que estão envolvidas nesse campo. E aí criou um grande abismo que separa marxismo, religião, socialismo, religião, onde coloca isso como se fossem lados opostos. Só que aí, ao mergulhar no pensamento de Engels, eu vi que a coisa não é bem assim. E que aquela velha história de que a religião é o ópio do povo, isso não tem base no pensamento de Engels. Porque, na verdade, Engels não compreende a religião como ópio do povo. Essa, na minha interpretação, na minha reflexão, essa é uma leitura equivocada que uma determinada tradição marxista produziu e sustentou durante décadas. E ainda é forte, ainda é influente, não só na militância política, mas também em nível acadêmico, em nível reflexivo, analítico. Também produziu-se essa ideia de que a religião é necessariamente ópio do povo. E o que Engels traz nas suas reflexões é que a religião ela é um fenômeno social, portanto, ela é construída historicamente e, portanto, deve ser levado em consideração os fatores estruturais, conjunturais, contextuais, situacionais. E com isso não é possível definir a priori o que é o fenômeno religioso. Porque o fenômeno religioso ele está sempre atrelado a esses fatores que eu acabei de dizer. Acabei de falar. Fatores estruturais, conjunturais, etc. Tempo, espaços, geografia, questões filosóficas, científicas, educacionais. Ou seja, para Engels, para você compreender o fenômeno religioso nessa perspectiva engelsiana, é preciso você levar em consideração como os diversos elementos sociais eles se combinam entre si, para aí então você compreender o fenômeno religioso, uma determinada experiência religiosa. A priori, a religião ela não tem nada, a priori, certo? Não tem nada que é intrínseco ao fenômeno religioso, porque é um fenômeno social, assim como a economia, assim como a ciência, a educação. O fenômeno religioso é um fenômeno social e, portanto, ele é construído pelos seres humanos nas suas relações. Então, certo? Então, a ideia, qual o problema da ideia de ópio do povo que foi construído por uma determinada tradição marxista ao longo de décadas? É partir do princípio de que isso é algo que é intrínseco à religião. E, portanto, todas as religiões do mundo, em todos os tempos, em todos os lugares, é ópio do povo. O erro está aí. Não tem nada que é inerente ao fenômeno religioso. Quando a gente for se debruçar sobre o fenômeno religioso, a gente tem que entender os diversos elementos sociais que estão se intercambiando. Porque senão a gente cai no erro, no equívoco essencialista que Marx e Engels tanto combateram lá no início dos anos de 1840, e vai cair nesse erro que era um erro que eles estavam ali estavam lutando contra. Principalmente essa perspectiva feuerbachiana de a essência da religião, a essência do cristianismo, como se o cristianismo tivesse uma essência, certo? E é isso que o Engels, em suas reflexões, de forma explícita ou implícita, ele está afirmando que não tem nada que é intrínseco ao fenômeno religioso. Então, o meu livro, de certa forma, eu tenho, de certa forma, eu tenho por objetivo contra-argumentar essa ideia, que para mim é uma concepção essencialista, de compreender que a religião é o ópio do povo.
E por quê? Porque nas reflexões de Engels a gente vai compreender que tem determinadas experiências religiosas ao longo da história que não tem nada de ópio do povo. Pelo contrário, tem experiências que são até revolucionárias. E por isso que eu enfatizo as reflexões de Engels, onde ele trata exatamente das experiências religiosas que ele considera revolucionárias, que no caso aí é os anabatistas do século XVI na Alemanha, né, durante o período das guerras camponesas, e as primeiras comunidades cristãs no século I e II, que ele também vai entender ali que se trata de uma experiência religiosa contestadora da ordem social. Então, assim, a religião, para Engels, ela pode ser conservadora, reacionária, pode ser isenta, entre aspas, que até o isento é uma posição política, né? Ela pode ser contestadora da ordem e, em alguns casos, ela pode ser revolucionária. Então, o meu livro ele trata um pouco isso. Compreender como Engels, sociologicamente, entende essa relação entre religião e política em contextos de acirramento de luta de classes direta, enfatizando essas experiências religiosas revolucionárias. E aí eu vou contra-argumentando essa ideia que, ao meu ver, é essencialista de que a religião é o ópio do povo, que é uma ideia que, ao meu ver, que ela é reducionista, que ela é extraída de um determinado escrito de Marx, de 1843/1844, onde ele traz um conjunto de reflexões sobre o caráter ambíguo da religião. E aí essa tradição marxista que eu me refiro, e que outras correntes também foram beber dessa fonte, compreende que a religião é o ópio do povo. Mas só que Marx, nesse texto, que é a introdução à crítica à filosofia do direito de Hegel, ele está, na verdade, tratando a religião do ponto de vista de um caráter ambíguo. E aí ele, num certo momento, ele fala assim, olha, a religião ela é o soluço da criatura oprimida, o coração de um mundo sem coração, o espírito de uma situação que é carente de espírito. E aí no final ele fala, a religião é um ópio do povo. E aí extrai-se essa última ideia de ópio do povo e com isso produzir-se um conjunto de reflexões onde, de certa forma, caíram num equívoco essencialista de compreender a religião, de deixar de compreender a religião enquanto fenômeno social para compreender ele numa perspectiva que, a meu ver, é essencialista. E aí eu tento desmontar um pouco esse argumento. E eu acho que fazer esse debate hoje, agora, ele é fundamental. No dia 23, a Igreja Universal do Reino de Deus publicou no seu site oficial uma opinião que foi escrita pelo bispo Renato Cardoso, que é o genro do bispo Edir Macedo. O Renato Cardoso agora ele tá à frente da Universal, né? Não é mais o bispo Macedo. E aí ele publicou ali uma opinião, que é uma opinião que serve para a igreja, né? Que é impossível ser cristão e de esquerda ao mesmo tempo. Ele produziu. E aí teve uma certa repercussão. No dia seguinte, no dia 24, o jornal A Verdade, né, só para quem não sabe, o jornal A Verdade ele é um jornal que é antigo, mas que hoje em dia ele está vinculado a um partido chamado Unidade Popular pelo Socialismo, que é conhecido como UP. Se eu não me engano, agora o número deles é 80, se eu não me engano. É um partido novo, foi criado recentemente, já concorreram a uma eleição, pretendem lançar um candidato a presidente esse ano, que é o presidente da UP, que é o Péricles, e aí eles deram uma resposta, estão aí no site, né? Aí eles deram uma resposta, com uma imagem, inclusive, assim, onde você tem um Jesus que está com o chicote na mão, é esse daí, muito bom.
onde eles dão essa resposta, onde eles afirmam, olha, não é impossível não ser cristão e ser de esquerda. Quem não é, na verdade, cristão é o pessoal que é conservador da Igreja Universal. E aí eles trazem uma série de exemplos de cristãos que são progressistas, de esquerda, e que tem uma certa importância aí no cenário político brasileiro. E aí traz o exemplo aí do padre Júlio Lancelotti, e no campo da esquerda, no campo do evangélico, eles trazem o exemplo aí do pastor Henrique Vieira, que já foi vereador pelo PSOL, que é pastor da Igreja Batista do Caminho, Igreja Batista do Caminho, que é uma igreja aqui de Niterói. E aí, esse é um debate que é importante, entendeu? Porque agora, nesse momento, os evangélicos de esquerda, eles ganharam um novo fôlego. Eles sempre existiram, essa que é a verdade, né? Inclusive tem um livro aí do Zósimo Trabuco, se chama A Direita de Deus e a Esquerda do Povo, que é a tese de doutorado dele. Ele trata, do ponto de vista histórico e sociológico também, experiências religiosas do campo da esquerda no combate à ditadura militar. Então vai tratar também da teologia negra, enfim. Os evangélicos progressistas ou evangélicos de esquerda ganharam um novo fôlego a partir de 2016 com o impeachment da Dilma e a fundação da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito. A FEED, né, que é a Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, quando ela foi fundada, ela conseguiu, vamos assim dizer, dar um novo impulso. Mas, claro, que não é só a FEED em si, né? É a FEED dentro de um determinado contexto político, econômico, social e cultural. Certo? E aí eles conseguiram, vamos assim dizer, dar um novo fôlego a essa corrente de evangélicos do campo mais assim à esquerda. E aí, de lá para cá, o movimento negro evangélico ganhou um novo impulso. Foram criados grupos no WhatsApp, grupos no Facebook, foram criados movimentos sociais onde eles trazem a identidade evangélica. Só um segundo. Foi criado em 2020. Estou falando desse, é um processo, né? Em 2020 teve a criação da Bancada Evangélica Popular, que é uma bancada que foi criada para, de certa forma, fazer oposição à bancada evangélica que tem no Congresso Nacional. E aí que conta aí com uma galera aí, Ariovaldo Ramos, Samuel Oliveira, que acho que é do PCdoB, se eu não me engano. Aí também você tem coletivos como o Inadequados, né, que é um coletivo religioso, cristão, evangélico, que os caras são super militantes, tem toda uma atuação política, ou seja, a gente está vivendo um novo momento. E é importante isso, porque esse debate ele vem a encalhar. Poxa, realmente é contraditório, sei lá, ser, no caso, comunista e cristão? Sabe, o Jones Manuel, todo mundo conhece o Jones Manuel. O Jones Manuel fala, ele acredita em Deus, ele não é um cara ateu, porque existe um certo estereótipo do comunista ateu, do socialista ateu, do cara de esquerda que é ateu. Certo? Mas isso é um estereótipo. O campo da esquerda ele é bastante diverso. E ele, inclusive, é bastante diverso do ponto de vista religioso também. Então você tem católicos, você tem evangélicos, você tem candoblecistas, umbandistas, ateus, certo? Essa ideia do militante de esquerda ateu é uma caricatura, certo? E aí o debate ele vem encalhar e a gente tem que aproveitar também esse momento para pautar isso. Não, calma aí. Marxismo, ele é ateu por excelência? Certo? Eu sou marxista. E sou ateu, né, no caso. Eu particularmente sou ateu.
Mas eu conheço marxistas que não são. Eu conheço marxistas evangélicos, católicos, ou que têm uma crença, né? Que não tem uma religião específica, mas tem uma crença. E aí esse debate ele é fundamental. Porque a gente pode dizer, olha, e aí a gente pode resgatar essas reflexões de gente falando sobre essas experiências religiosas. Vem cá, os anabatistas no século XVI, eles eram revolucionários. O Engels vai dizer que o movimento socialista do século XIX deve aprender com os anabatistas, com essa experiência religiosa,